José, filho de Jacó, se preparou para uma grande crise no Egito com sabedoria, planejamento e obediência a Deus. Essa história está registrada em Gênesis 41. Ao longo do vídeo, vamos explorar 7 lições valiosas. Primeira lição: José buscou direção em Deus antes de agir. Quando foi chamado diante de Faraó para interpretar os sonhos, José não tentou impressionar com palavras eloquentes ou exibir suas habilidades. Sua primeira atitude foi reconhecer sua total dependência de Deus. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Gênesis 41:16. Essa declaração revela um coração humilde, sábio e submisso à vontade do Senhor. José sabia que ele não tinha todas as respostas, mas confiava que Deus tinha. Ele não confiava em si mesmo, mesmo depois de anos de experiências marcantes, prisão injusta, administração na casa de Potifar, liderança na prisão. Ele ainda sabia: o segredo da verdadeira sabedoria está em ouvir a voz de Deus. José nos ensina que, antes de qualquer decisão importante, devemos consultar a Deus primeiro, em oração, meditação na palavra e sensibilidade ao Espírito Santo. Em tempos de crise, não se apresse em agir baseado no medo, na pressão ou no instinto. A sabedoria começa com um passo de fé, buscar a direção de Deus acima da lógica humana. Quem se prepara em silêncio, governa quando Deus permite. Segunda lição: José discerniu os tempos. Quando José ouviu os sonhos de Faraó, vacas gordas e magras, espigas cheias e mirradas, ele entendeu imediatamente que aquilo não era apenas uma visão simbólica. Era uma revelação profética de Deus sobre os tempos que viriam. José teve discernimento espiritual e percepção profética. Ele compreendeu que os sonhos estavam revelando 2 fases distintas: 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e que ambas aconteceriam com certeza. A repetição dos sonhos confirmava a urgência da mensagem. Gênesis 41:32. Sabedoria é mais do que inteligência. É ter discernimento para perceber o que Deus está dizendo por meio dos sinais, das circunstâncias, das mudanças ao nosso redor. Muitos veem os sintomas de uma crise, mas poucos discernem sua profundidade e significado espiritual. O Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Gênesis 39:23. Terceira lição: José foi estratégico. Depois de interpretar os sonhos de Faraó e discernir os tempos, José não parou por aí. Ele não apenas revelou o que iria acontecer, mas apresentou uma solução clara e prática. Portanto, Faraó escolha um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ajunte-se a 5ª parte dos produtos da terra. Gênesis 41:33-36. José sugeriu um plano com etapas bem definidas. Nomear um líder sábio para coordenar tudo. Estabelecer supervisores regionais. Armazenar 20% da produção agrícola durante os anos de fartura. Estocar alimentos nas cidades. Usar os estoques para alimentar o povo nos anos de fome. José foi visionário e estratégico. Pensou no futuro, organizou os recursos, definiu uma logística e cuidou da execução. Tudo isso sem ainda ter sido nomeado governador. Ele pensava como um líder antes mesmo de ocupar o cargo. Muita gente enxerga o problema, mas poucos conseguem pensar com estratégia e sabedoria para resolvê-lo. Saber o que está por vir é bom, mas agir de forma sábia e prática diante do cenário é o que realmente muda o rumo da história. Fé e estratégia andam juntas. José confiava em Deus, mas também agia com planejamento, organização
e eficiência. Ele nos mostra que espiritualidade não exclui praticidade. Na verdade, a fé ativa se manifesta por meio de ações bem pensadas. Quarta lição: José sabia administrar recursos. Após ser colocado como governador do Egito, José não perdeu tempo. Ele pôs em prática tudo o que havia proposto com eficiência e organização. A Bíblia diz: ajuntou José todo o mantimento que houve nos 7 anos de fartura, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi armazenado na mesma cidade. Gênesis 41:48. José estabeleceu um sistema de armazenamento descentralizado, evitando o desperdício e facilitando a distribuição no futuro. Ele coletou 20% da colheita de todo o Egito, 1/5 da produção, e organizou armazéns em pontos estratégicos. Ele não apenas guardou alimentos, ele administrou com visão, controle, disciplina e sabedoria. A Bíblia ainda diz que chegou um ponto em que a colheita foi tamanha que José parou de registrar, porque era incontável. Gênesis 41:49. Lição prática: nos tempos de fartura, muitos relaxam, gastam mais do que precisam e não se preparam. Mas José nos ensina que a sabedoria se revela justamente nos tempos bons, quando é fácil se iludir com a abundância. Ter fé não é gastar tudo e esperar um milagre depois. Ter fé é administrar com responsabilidade, reconhecendo que o amanhã pode trazer desafios. José nos lembra que a crise não começou nos anos de escassez, mas foi vencida nos anos de fartura, com planejamento, economia, gestão e visão a longo prazo. O sábio guarda para o futuro, mas o tolo gasta tudo o que tem. Provérbios 21:20. Quinta lição: José construiu em tempos de abundância. Durante os 7 anos de fartura, José não se acomodou. Ele sabia que a abundância não era eterna e que os tempos difíceis estavam no horizonte. Por isso, ele aproveitou o tempo favorável para construir, estocar, organizar e preparar o Egito para o que viria. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos. Gênesis 41:47-48. Enquanto muitos podiam estar celebrando, consumindo sem limites ou vivendo como se nada pudesse mudar, José manteve o foco. Ele trabalhou com seriedade e constância. Não desperdiçou o que Deus estava dando, mas transformou fartura em segurança futura. Isso mostra que José não foi seduzido pela ilusão da permanência dos tempos bons. Ele sabia que tudo na vida é sazonal. Há tempos de fartura e tempos de escassez. Quem é sábio constrói antes da necessidade. Muitas pessoas só pensam em agir quando o problema já chegou, mas a sabedoria atua com antecipação, aproveitando os momentos de tranquilidade para fortalecer os alicerces. Nos tempos bons, construa relacionamentos sólidos, organize sua vida espiritual. Guarde recursos, desenvolva disciplina, invista no que realmente importa. Quem planta no tempo certo, colhe no tempo difícil. José mostra que sabedoria é não desperdiçar a colheita quando tudo vai bem, mas usá-la como tijolo para construir segurança, provisão e propósito. Sexta lição: José usou o poder para servir, não para dominar. Depois de interpretar os sonhos e apresentar um plano eficaz, José foi exaltado a uma posição de enorme autoridade. Faraó declarou: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis 41:40. José então se tornou o homem mais poderoso do Egito, com plenos poderes administrativos, políticos e econômicos.
Era a oportunidade perfeita, aos olhos humanos, para se vingar dos irmãos que o traíram, ou para se encher de orgulho e dominar com dureza. Mas ele escolheu um caminho diferente, o caminho do serviço. Ele salvou uma nação inteira da fome, administrou os recursos com justiça, tratou os estrangeiros com dignidade e, quando reencontrou seus irmãos, em vez de puni-los, os perdoou e os sustentou. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. A verdadeira autoridade não é usada para inflar o ego ou controlar os outros. Ela é exercida com compaixão, responsabilidade e temor a Deus. José nos ensina que liderar é cuidar. Ter poder é uma oportunidade de abençoar, não de humilhar. A grandeza de um líder está na sua capacidade de servir com amor e justiça. Ele espelhou o caráter de Cristo, que também veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Mateus 20:28. O maior entre vocês será servo de todos. Marcos 10:44. Sétima lição. José manteve a visão no longo prazo. José não se limitou a pensar no agora. Quando Deus revelou os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, ele entendeu que a crise teria início, meio e fim. Com essa perspectiva, ele administrou os recursos pensando não só na próxima estação, mas em todo o ciclo completo. Haverão 7 anos de grande abundância, depois virão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida. Gênesis 41:29-30. Durante os anos de fartura, ele não se iludiu com o presente. Não caiu no erro de pensar que os tempos bons seriam eternos, nem agiu por impulso. José fez tudo com foco no futuro. Armazenou, distribuiu, planejou. Ele sabia quando guardar, quando agir e quando esperar. Mais do que isso, José entendeu que, mesmo durante a fome, não era hora de desespero, mas de aplicar o que havia sido planejado. E assim, ele manteve o Egito firme durante toda a crise. Sabedoria é mais do que reagir ao momento. É pensar com visão de futuro, fazer escolhas sustentáveis e construir hoje o que vai sustentar o amanhã. Isso vale para finanças. Gastar com equilíbrio e investir no essencial. Espiritualidade. Firmar raízes na palavra para resistir nos dias maus. Relacionamentos. Cultivar o que tem valor duradouro, não apenas imediato. O coração do sábio discerne o tempo e o modo certo de agir. Eclesiastes 8:5. José nos ensina que quem enxerga longe não é pego de surpresa. Ele viu além da crise e, por isso, salvou vidas e preservou o plano de Deus para a história de Israel. Conclusão. José não foi apenas um bom administrador, ele foi um homem guiado por Deus, forjado na dor, sustentado pela fé e movido por um propósito eterno. Ele nos ensina a ouvir a voz de Deus, discernir os tempos, planejar com estratégia, administrar com prudência, permanecer humilde, construir nos dias bons, servir com o que Deus nos deu e olhar além do agora. A crise não derrota quem está preparado em Deus. Ela revela quem confiou no Senhor e está disposto a ser usado para algo maior. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.